E agora a gente volta a falar dos bastidores de Brasília, porque a Procuradoria-Geral da República pediu que o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, seja declarado impedido para atuar em ação que discute a retirada de invasores da terra indígenas Apitereua, em São Félix do Xingu, no Pará. O local considerado a terra indígena mais desmatada da Amazônia Legal passa por processo de retirada dos invasores. Um servidor da FUNAI foi baleado na segunda-feira. O ministro em exercício dos povos indígenas, Eloy Terena, classificou o caso como uma emboscada. Segundo a PGR, Nunes já atuou no mesmo caso quando estava no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, antes de integrar o Supremo. No discurso, a Procuradoria-Geral da República disse que a jurisprudência da Corte reconhece que a causa de impedimento, entre aspas, se aplica aos casos em que o magistrado tenha exercido função jurisdicional no mesmo processo em outro grau de jurisdição. A PGR pede que Nunes reconsidere sua decisão de interromper os atos relacionados à integração da área dos indígenas ou que o pedido seja analisado pelo plenário para que se reconheça o impedimento do ministro e a remessa do caso a Luiz Roberto Barroso. Ludmila, Nunes Marques seria suspeito aí em julgar esse caso? Nossa, Alex, você me pegou de calças curtíssimas agora em relação a essa notícia, tá? Porque eu não conheço efetivamente as causas ou as hipóteses em que o Nunes Marques poderia ser dado como impedido ou suspeito para esse julgamento. Então, para que eu não cometa aqui aquilo que eu mais abomino e tenho criticado, que é falar pelos cotovelos algo que eu não sei, eu prefiro dizer que num outro momento você me oportunize falar sobre isso, que eu vou pesquisar, vou checar, vou tentar entender para trazer a melhor e mais embasada opinião. Aproveito aqui e mando um grande abraço para a nossa querida Denides, que está aqui conosco toda quarta-feira. Denides, bom dia, um beijo pra você. Ludmila, a nossa colega lá, a Elaine, diz o seguinte: gosto dela, mas pega leve, Ludmila. Oi, Elaine, lá de Rio Verde, né? É, exatamente. Oi, Elaine, o nosso grande Samuca que tá aqui à minha esquerda, tá justamente comentando isso. Falou, Ludmila, hoje você chegou, tá que tá. Eu falei assim, porque eu dormi pouco. Entendeu? Eu dormi pouco, sabe quando você dorme 5 horas e acorda daquele jeito? Mas brincadeiras à parte, muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu comentário carinhoso, respeitoso e também pelas suas críticas, porque quem é que não cresce com críticas? Eu não conheço uma pessoa que só cresce com bajulação. Então, muito obrigada e um grande abraço a todo mundo aí de Rio Verde. Tá certo. Josiel Menezes. E aí, Josiel, o que você tem a dizer aí? O Nunes Marques aí no meio mais essa polêmica, nesse caso aí que julga essas terras indígenas. Alex, essa situação, a gente, inclusive, eu alertei isso aqui através de um ouvinte da Brasil Central, que há cerca de 2, 3 meses atrás me mandou algumas imagens, né? Quando começou a desinstrução lá nessa região lá do Renascer, nessa região do Alto Xingu, né? Onde uma ONG solicitou em 2007 que fosse ampliada ali as terras indígenas e acabou sendo acatada aí por um desembargador lá do Pará. E depois isso veio parar no STF, veio parar na mão de Barroso, né? Barroso acabou autorizando, então, a retirada, a desinstrução dessas pessoas lá. E houve, então, uma defesa dos advogados, lá dos agricultores de toda aquela região, e caiu na mão aí do ministro Nunes Marques. Veja bem, essa situação, ela começou, na verdade, lá desde 94, quando, né, alguns agricultores compraram, né, direitos de posse de terceiros, e isso foi enrolando. Mais de 30 anos, essas famílias estão lá. São mais de 2.000 famílias em toda essa região, né? E o pior disso não é o impedimento ou não do ministro, na minha opinião, Alex.
é o que está acontecendo com essas famílias lá na região do Alto Xingu. Essas famílias que tiveram as casas destruídas, tiveram as casas queimadas, os animais não puderam ser retirados porque essas famílias não tinham condições de retirar, muitos animais tentando ser retirados lá, as famílias tentando retirar esses animais através das estradas, animais morrendo nas estradas, uma situação totalmente complicada. E era preciso, sim, pacificar essa questão, fazendo com que parasse a questão de retirar essas famílias de lá até que houvesse uma solução. O governo do Pará foi omisso já, né, Barbalho, com relação a essas famílias. Poderia ter colocado pelo menos um comboio ali de caminhões para retirar esses animais, ajudar essas famílias e indenizar também até os bens de propriedades que estavam lá. Então, nada disso aconteceu e a situação está nessa aí. Ou seja, agora a PGR quer dizer que há essa suspensão porque o essa causa lá em 2007, né, no passado. Então, é muito complicado. Eu não vou entrar nessa questão muito jurídica, até porque eu não me formei como advogado, apesar de ter feito um pouco desse curso, que é muito salutar. Mas eu vou te falar a verdade para você, viu? A situação mais aqui é humanitária. A situação humanitária dessas famílias lá, que estão numa situação que não podem, na verdade, retirar os animais, não tem como retirar os animais e não tem nem para onde ir. E mais de 300 crianças, desde o início dessa confusão toda, essas crianças estão sem aula. Lamentável, 8 horas e 13 minutinhos, acerte o seu relógio como em sua casa, horário de Brasília. Bom dia ao seu Vilmar Celestino, sempre acompanhando aqui conosco, e manda um recado para você, viu, Ludmila? Ludmila, se a internet tivesse tanto poder assim, não, na política não teríamos ex-condenado no PT na presidência, no Senado, na Câmara. Não, bom dia, seu Vilmar Celestino. Deixa eu só comentar um negócio do Josiel aqui antes de falar com ele, porque o seu Vilmar Celestino sempre merece muito da minha atenção. Mas o Josiel fala assim, eu não vou me ater a essas questões jurídicas e tal, porque não sou formado na área nem nada. E aí eu fiquei pensando aqui, Josiel, que eu já tô pegando os traquejos desse povo da área, porque pela primeira vez eu declinei de comentar de uma situação aqui, porque eu não conheci dos autos, né? Aí eu já tô pronta para ir pra advocacia, né, Alex? Porque não conheço do que está nos autos e, portanto, não vou me pronunciar. Eu já tô pronta para trabalhar. Para assumir a posição, Samuca, sobre o seu Vilmar aí. Seu Vilmar, vamos lá. Hoje, as pessoas que se dedicam a estudar comportamento eleitoral, a qualidade da democracia no Brasil, grandes cientistas políticos nacionais e internacionais, são pacíficos em dizer sobre a influência da internet na democracia e no processo eleitoral. Certamente, o senhor pode estar nos vendo, né, pelo YouTube. E depois que acabar este programa maravilhoso, o senhor dará sequência às suas tomadas de notícias pelo seu aparelho móvel, pelo seu dispositivo móvel. Então, hoje, a forma com que a comunicação chega até nós, ela tem um formato diferente do que era o habitual, não é, Josiel? Que nós tínhamos uma linha editorial, nós ligávamos à TV, era basicamente algo que vinha a partir da grande imprensa, nós tínhamos noção disso, nós sabíamos quem é que patrocinava determinados posicionamentos. Hoje isso se pulverizou. Não é sobre isso que eu quero me ater aqui, porque, felizmente, isso democratizou o acesso à informação. Agora, nós precisamos sim entender que do lado bom também nasceu uma grande janela de coisas ruins que a internet trouxe. E uma delas é a possibilidade de a gente disseminar notícias falsas, é a possibilidade de a gente fazer isso impunemente, de a gente intervir num processo eleitoral a partir daquilo que é só a nossa convicção e não tem lastreamento nos fatos. Então, tudo isso está dado para a sociedade, seu Vilmar. As pessoas têm aberto os olhos cada dia mais sobre como a internet, no mesmo momento, que é uma grande ferramenta de inclusão, de trabalho, etc., também é uma ferramenta que a gente tem que ter muito cuidado sobre a perspectiva eleitoral.